Olá! Para quem está na mira de uma vaga em concurso público, tipo o da Marinha SMV, tem uma habilidade que ela é a mais importante de todas. E é exatamente essa competência que a gente vai decodificar junto aqui. A pergunta é bem direta, né? Porque o desafio também é. Antes de se preocupar com a crase, com a regência, antes de qualquer decoreba, as bancas querem testar uma coisa fundamental. É isso aí, compreensão e interpretação de textos. E olha, dominar a leitura não é só juntar palavras, é a base de tudo. É entender como o autor organiza as ideias, como ele cria certos efeitos de sentido e, claro, o mais importante para quem estuda, como as bancas criam as perguntas em cima disso. Certo. Então vamos mergulhar nisso. Todo e qualquer texto, seja ele verbal, como um artigo, ou não verbal, sei lá, uma charge, uma foto, ele é construído com um propósito. Cada palavra, cada imagem, cada escolha do autor tem uma função. A nossa missão aqui é desmontar esse mecanismo para entender como ele funciona. E este aqui é o nosso mapa do tesouro, o nosso roteiro para essa decodificação. A gente vai passar por cada uma dessas etapas, começando do básico, indo para as ferramentas mais avançadas, até chegar na mentalidade de quem realmente é aprovado. Vamos começar com o pé direito, esclarecendo uma das confusões mais clássicas em provas. Entender direitinho a diferença entre gênero e tipo textual, esse é o primeiro grande passo para uma análise precisa. E olha que interessante, a diferença é na verdade bem simples. Pensa assim, o gênero é o quê? Por exemplo, uma receita de bolo. É um texto que a gente encontra no dia a dia com um objetivo claro. Agora, o tipo textual é o como. Como a informação está organizada lá dentro. Na receita, o que predomina é o tipo injuntivo, aquele que dá ordem, sabe? Misture, adicione, asse. O mesmo gênero pode misturar vários tipos textuais. Mas a análise vai muito além, né? As bancas não testam só o que está ali, na superfície. Elas querem avaliar a capacidade de enxergar as ferramentas que o autor usou para construir o sentido. É a famosa leitura das entrelinhas. A informação explícita é o nível mais fácil. É o que está dito, preto no branco. É o nosso ponto de partida, claro. Mas a análise de verdade mesmo, aquela que garante a questão, começa no que não está tão óbvio. E aqui está o pulo do gato. Inferência. É a habilidade de ler as entrelinhas. E atenção, não é adivinhar, não é dar opinião pessoal. É fazer uma dedução lógica com base nas pistas que o próprio texto oferece. Uma inferência correta é sempre fundamentada no texto. Esse aqui é outro ponto crucial. As bancas adoram, simplesmente adoram testar se o candidato consegue diferenciar quando uma palavra está no seu sentido literal ou quando ela está sendo usada para criar um efeito, uma imagem. Dizer que o coração da cidade bate acelerado não é uma afirmação médica, né? É uma imagem poética sobre movimento, sobre intensidade. É conotação pura. E estas aqui são só algumas das ferramentas que os autores usam para dar mais força, emoção ou até crítica às suas mensagens. As bancas sabem disso. Conseguir identificar uma ironia, por exemplo, pode ser diferença entre acertar e errar uma questão inteira de interpretação. Agora, vamos avançar um pouquinho para um conceito mais sofisticado. Não é só o que é dito, mas como a fala de alguém é apresentada dentro do texto. E isso, acredite, é uma escolha muito deliberada do autor. E este slide ilustra essa transformação de um jeito brilhante. Olha só, no discurso direto a gente tem a voz pura do personagem, com aspas e tudo. No indireto, o narrador reconta o que foi dito, ajustando os verbos. Mas é no discurso indireto livre que a mágica acontece. A voz do narrador se mistura com o pensamento do personagem. Fica muito mais subjetivo, mais fluido. As bancas amam pedir para converter um tipo no outro, justamente para testar esse domínio da estrutura e do sentido. Ok, agora chegamos num ponto fundamental. Um texto não é só uma frase depois da outra. Não mesmo. É um sistema complexo, todo interligado, onde cada pecinha funciona em conjunto para criar um significado maior. Essa metáfora do folhado textual é simplesmente perfeita. É como imaginar que o texto tem camadas, uma sobre a outra, todas dependendo umas das outras. Tem a infraestrutura, que são as palavras e as frases, tem os mecanismos que conectam tudo, e tem a voz do autor por cima. É tudo isso junto que forma um todo que faz sentido. Então, a textualidade é basicamente a cola do texto. É o que faz com que ele seja compreensível, coerente e eficaz na sua comunicação. Sem ela, a gente teria só um monte de palavras soltas, sem pé nem cabeça. E aqui está o ponto-chave. Cada um desses 7 pilares é uma porta de entrada para uma questão de concurso.
A banca pode testar a coesão pedindo para substituir um conectivo, ou a coerência, apresentando uma alternativa que contradiz a lógica do texto, ou a intertextualidade, fazendo uma referência a outra obra. Entender esses 7 elementos é como ter um mapa da mina da interpretação na mão. Bom, chegamos na parte final, que é talvez a mais importante: a mudança de postura. Não se trata só de aprender conceitos, mas de adotar uma mentalidade completamente nova ao encarar qualquer texto numa prova. A aprovação vem dessa transformação, de um leitor passivo para um analista ativo. Alguém que não apenas lê, mas que investiga, que questiona, que desconstrói a mensagem para entender exatamente como ela foi montada. É virar um detetive de textos. E para facilitar, aqui está um método prático em 3 passos. Primeiro, a gente pergunta por quê, qual o objetivo? Depois, como, quais ferramentas foram usadas? E por fim, e daí? O que isso significa nesse contexto específico? Essa estrutura transforma a leitura num processo estratégico e muito, mas muito mais eficiente. E essa citação resume tudo perfeitamente. Interpretar não é sobre o que a gente acha, é sobre o que se pode provar com base nas evidências do próprio texto. É uma habilidade técnica, não é uma questão de opinião. Então fica essa reflexão, essa mudança de leitor para decodificador. É ela que separa a dúvida da aprovação. A resposta está sempre ali, no texto, só esperando para ser decifrada.